Meirelles, eu sou jornalista, também formado em Relações Internacionais, trabalho no mercado corporativo, dou aula numa faculdade à noite e já estou aqui no cursinho desde o ano passado, desde o começo do ano passado, tá? Então, eu não sei se eu já falei com alguns de vocês aqui, para quem eu nunca falei, prazer, tá? E para quem eu já falei, prazer em reencontrar, tá bom? Vamos falar então hoje, desculpa de novo pelo atraso aí, mas problemas deste mundo online que a gente está acostumado na pandemia, né? Vamos falar hoje sobre o período monárquico, que é um período muito questionado até em termos de vestibulares, né? Muito comentado. É o período que vai de 1822 a 1889, né? Então, ó, como é muito tempo, eu vou ter que falar meio rápido, assim, vou tentar focar em algumas coisas que são mais de vestibular, né? Mas, assim, fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem. Depois, se vocês quiserem deixar as perguntas para depois, fiquem à vontade. Como eu não estou vendo o chat, eu só prefiro que vocês, se vocês quiserem fazer as perguntas, abrirem o microfone, ou se a Bela puder me chamar aqui, se alguém mandar alguma mensagem no chat, também eu agradeço, tá bom? Então, vamos lá. Originalmente a gente vai começar falando da independência do Brasil, que possibilitou o fim do período de colônia do Brasil com Portugal para um país finalmente independente e aí sim um país monárquico, né? A chamada coroa brasileira, tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender da independência, o mais importante, é o seguinte: toda a região da América espanhola, né, da América de maneira geral, América Latina de maneira geral, ou melhor dizendo, nem a América Latina, a América inteira, desde lá de cima até o Uruguai, do Canadá ao Uruguai. O que estava acontecendo? Nesse momento ela estava passando por um processo de independência. Os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra em 1776. Isso é uma onda que vai ganhando espaço em toda a América ao longo dos anos seguintes. O Haiti é o primeiro país da América Latina que se torna independente no fim do século XVIII. Então, 1792 para 93, se eu não me engano, o Haiti se torna independente da França. E aí isso vai cascateando. O Paraguai se torna independente, o Peru, a Colômbia, por aí vai. Originalmente, as independências elas formavam alguns territórios maiores, não era como a gente conhece hoje. Então, por exemplo, Equador. Pessoal, só vou pedir um minutinho para vocês, só para eu resolver um barulho aqui. Pera. Mãe. Desculpa, pessoal. Tinha gente gritando aqui no quarto do lado. Rapidinho. Como eu estava dizendo, os territórios eles se tornam independentes e eles se formam blocos maiores. Não era como a gente conhece hoje. Então, com o tempo, eles vão se separando para formar a América que a gente conhece hoje. Nesse momento de independência, o mais importante para vocês saberem é o seguinte: todos os países que se tornam independentes na América se tornam repúblicas, tá? Quando o Brasil se torna independente, é a única monarquia da região. Por que isso é tão importante? Porque monarquia é sinônimo de certo pensando na ótica da época, né? É sinônimo de maior autoritarismo. Ser república naquela época era sinônimo de ser mais liberal, era sinônimo de ser maior, de ser mais democrático. Não que necessariamente fosse, mas na visão daquela época era. Por quê? Porque a Revolução Francesa que trouxe, né, a ideia da república que inspirava todos esses países. Então, o Brasil é o único que, ao se tornar independente, se torna uma monarquia. Por isso que a gente estuda esse período como período monárquico, né? Dom João VI, que era o rei de Portugal e que governava Portugal aqui do Brasil, desde que Napoleão tinha invadido Portugal. Ele veio com a família real para cá, 1808, que vocês já devem ter estudado. Ele governa o Brasil, ele governa Portugal aqui do Brasil e governa também o Brasil, tá? Quando tem uma tentativa de revolução em Portugal, ele volta para Portugal e deixa o filho dele, Dom Pedro I, como príncipe regente responsável pelo trono brasileiro. E aí é que tem início o período da luta pela independência, tá? Essa luta pela independência, ela teve uma disputa interna entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Como o nome já deixa claro, o Partido Português uniam pessoas que eram defensoras
da aproximação de Brasil e Portugal para que se continuasse a colônia, metrópole colônia. E o Partido Brasileiro continham pessoas que defendiam mais a ideia da independência, tá? Deixa eu tomar uma água aqui só um instante. Duas aulas seguidas, a voz começa a falhar. Teve um papel ainda de duas pessoas muito importantes, que também são constantemente perguntadas no vestibular, principalmente José Bonifácio, que era o conselheiro de Dom Pedro I. Ele era um defensor da independência, e a Imperatriz Maria Leopoldina, que era a esposa dele. Tá? Aqui não dá tempo da gente falar sobre isso, porque infelizmente é muito pouco perguntado em vestibular, mas eu quero deixar uma dica aqui para vocês, que é sobre o papel das mulheres no processo de independência. Né? A gente sabe que a história é escrita geralmente por homens brancos, e aí muitas vezes o papel das mulheres e dos negros são deixados de lado. Então é importante que hoje em dia, com mais informações vindo à tona, é importante que a gente saiba um pouco o papel que as mulheres tiveram. No papel da independência, algumas mulheres, a própria Imperatriz Leopoldina, que foi uma grande incentivadora do processo de independência, uma incentivadora política, e algumas mulheres, inclusive, que lutaram diretamente em campos de batalha. Tá? Mas, voltando aqui a falar eu citei ali a Maria Quitéria, Maria Filipe e Joana Angélica, né? Voltando a falar especificamente do processo de independência, quando a gente chega em 1822, havia uma disputa no Brasil entre as pessoas que defendiam a volta de Dom Pedro I a Portugal, para que o Brasil continuasse como colônia, e havia também um grupo de pessoas que defendia a independência, que defendia que ele rompesse os vínculos com Portugal. Né? Quando ele estava próximo a voltar a Portugal para ceder às pressões lá da coroa portuguesa, há uma grande manifestação no Rio de Janeiro para que ele ficasse, e entrou para a história como chamado Dia do Fico. Né? Então, que ele fala, diga ao povo que fico, em 9 de janeiro de 1822. Essa é uma data importante porque ela mostra, foi um passo importante para consolidar a independência do Brasil. Por quê? Porque ele mostrava que não ia ceder às pressões de Portugal, que queriam que ele retornasse. Tá? E, finalmente, em 7 de setembro de 1822, uma data que todo mundo conhece aqui, que está no nosso calendário de feriados desde sempre, ele declara a independência do Brasil. E é importante a gente falar também que muitos historiadores, na verdade, consideram que a data verdadeira da independência é 2 de julho de 1823, porque em 7 de setembro, muitos portugueses continuavam aqui, principalmente na Bahia. Tá? Em 1823, eles são expulsos. E aí que tem o papel, por exemplo, dessas 3 mulheres que vocês estão vendo ali embaixo. A da esquerda é a Maria Quitéria, que eu disse agora há pouco, que é chamada de a Joana d'Arc do Brasil, que ela lutou, ela teve que se fantasiar de homem para lutar no exército, já que o exército não aceitava mulheres. No meio vocês estão vendo a Maria Filipa, que era uma escrava que também lutou contra as tropas portuguesas, e ao lado a Joana Angélica, que era uma freira que bateu de frente com as tropas portuguesas que iriam invadir o convento dela. Então são alguns personagens interessantes nessa época que a gente vive aí, felizmente, esse movimento feminista, né, de recuperar o papel que essas mulheres tiveram, tá? Mas, infelizmente, isso ainda é pouco perguntado em vestibular, tá? A gente espera que em breve isso melhore, né, que a ótica desses personagens esquecidos seja trazida à tona. Mas a história que a gente conhece mais, né, que é mais perguntada no vestibular, esse quadro todo mundo deve ter visto, do 7 de setembro de 1822, a proclamação da independência. E a partir desse período, o Brasil finalmente entra no período monárquico, entra na época monárquica. Dom Pedro I, o regime dele foi marcado por alguns pontos importantes. O primeiro, que é importante vocês terem em mente, é o seguinte: foi um regime altamente autocrático. O que significa isso? Foi um regime ditatorial. Tá? Embora se tivesse uma Constituição, tá? Ela era uma Constituição que dava muitos poderes a Dom Pedro I. Eu coloquei ali que tem um rompimento com José Bonifácio, que era esse cara aqui que eu falei, que incentivou e que era um dos principais conselheiros dele. Por quê? Porque José Bonifácio defendia uma monarquia com participação ministerial, uma monarquia mais descentralizada. Dom Pedro I defendia uma monarquia centralizada nele, muito parecida com as monarquias absolutistas da Europa, certo? Tem a criação de uma Constituição, que era chamada Constituição da Mandioca. Esse nome significa que apenas
pessoas que tivessem tantos alqueires de mandioca, que era um produto muito comum na época, poderiam ter direito à participação política. Isso é importante pelo seguinte, mostra que a elite é que comandava, é que tinha direito à participação política. Quando a gente fala em participação política aqui, os negros eram excluídos, as mulheres eram excluídas, os escravos, né, os negros eram excluídos, enfim, então era um momento que a elite é que ditavam as regras, tá? Essa Constituição, ela é dissolvida e é criada uma nova Constituição, que aí sim centraliza ainda mais o poder na mão de Dom Pedro I. Tá? Então, como eu disse, um período altamente autocrático. Tá? Eu coloquei ali a Noite das Garrafadas, porque também um fato que acontecia muito no Rio de Janeiro, inclusive a Noite das Garrafadas, eram as disputas entre os apoiadores de Dom Pedro I e os contrários a Dom Pedro I, os que defendiam a volta da colônia, os que defendiam a continuidade do processo de independência. Então, muitas vezes aconteciam até conflitos diretos, né, conflitos físicos nas ruas do Rio de Janeiro. Uma delas a Noite das Garrafadas, que, como diz o nome, justamente as pessoas começaram a jogar garrafa uma na outra, tá? Nessas disputas políticas. O período do Dom Pedro I também é marcado por uma alta instabilidade interna, instabilidade política. Esse é o período, como eu disse agora há pouco, dos processos de independência em toda a América. Então o Brasil se torna independente, mas não significava que outros processos de independência poderiam acontecer dentro do Brasil. Né? Não significava que isso não seria possível. O que significa isso? Em 1824, tem uma tentativa de revolução na então província de Pernambuco. Tá? A província de Pernambuco se rebela contra Dom Pedro I, contra a coroa brasileira, e tenta formar uma república, unindo em seguida outros que são territórios hoje, Alagoas, Rio Grande do Norte, um pedaço de Sergipe, e tenta formar uma nova república. O líder dessa confederação do Equador é um cara que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é o nome de uma rua famosa aqui de São Paulo, que é a Rua Frei Caneca. Tá? Então, o Frei Caneca era o líder. E qual a resposta que o governo do Dom Pedro I dá à confederação do Equador? Recife é cercado, bombardeada, os líderes são presos e fuzilados. Né? Frei Caneca, por exemplo, foi fuzilado. Então, mostra o grau de autoritarismo de Dom Pedro I. Outro movimento separatista que aconteceu nesse momento, Guerra da Província Cisplatina. Não sei se vocês sabem, mas o Uruguai ele era parte do Brasil nessa época. O Brasil, alguns anos antes, tinha invadido o território onde hoje é o Uruguai, que na época chamava Província Cisplatina. Quando o Uruguai é invadido, ele entra no Império Brasileiro, só que começa a ter um movimento de independência desse território, já no governo de Dom Pedro I. Esse momento de independência é quando as tropas de Dom Pedro I invadem a província cisplatina para tentar manter o território ao Brasil, tá? Tentar manter o território anexado ao Brasil. Acontece que, até por meio de uma intervenção da Inglaterra, que interessava que tivesse um estado, que tivesse o estado do Uruguai, já que seria mais um estado para que eles pudessem comercializar, a Guerra da Cisplatina termina com vitória dos uruguaios, tá? Então, foi uma guerra travada de 1821 a 1828, e se vocês olharem 1824 a Confederação do Equador, ou seja, é simultâneo, mostra que a situação interna para Dom Pedro I não era fácil. Ele tinha esses movimentos separatistas. No caso dessas duas guerras, a popularidade dele, tanto da Confederação do Equador quanto a Guerra da Província Cisplatina, né? A situação dele vai ficando, em termos de popularidade, vai ficando muito pior. Ele vai se tornando uma figura... Só um minuto, gente. Ele vai se tornando uma figura cada vez mais impopular e em seguida acontece o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era um jornalista famoso no Brasil e que era um crítico declarado dele. Então, esses três fatos que eu coloquei ali colocam a popularidade dele em xeque. Tá? Ele deixa de ser um cara popular e começa a ter um governo cada vez mais impopular. Muita gente até hoje não se sabe, mas se acredita que foi a mando de Dom Pedro I que o Líbero Badaró foi assassinado. Tá? Quando a gente chega em 1826 para 27, mais ou menos, o que acontece? Tem uma tentativa de revolução em Portugal. Tá? Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I, ele morre, e aí tem uma tentativa de revolução. O irmão de Dom Pedro I, ele tenta se tornar imperador de Portugal. E na linha sucessória, quem deveria ser a imperatriz de Portugal era a filha de Dom Pedro I, Dona Maria da Glória. Então, Dom Miguel tenta dar um golpe nela,
e Dom Pedro I é obrigado a voltar a Portugal para resolver esse imbróglio familiar barra governamental, né, vamos dizer assim. E como ele volta para Portugal, o que ele faz? Ele deixa Dom Pedro II, o filho dele, como príncipe regente aqui no Brasil. Então, em 1831, ele abdica do trono aqui no Brasil e volta para Portugal. E aí a gente entra... Gente, desculpa mesmo minha voz, tá? A gente entra no período regencial, que era o período onde Dom Pedro II não poderia assumir, porque ele era menor de idade. Então, um grupo de regentes é que governa o Brasil nesse momento, até que Dom Pedro II tivesse condição de assumir como novo imperador, tá? Esses nomes todos que eu coloquei aqui, vocês não precisam saber de cor, tá? O que é importante vocês saberem de cor a título de vestibular, essas revoltas regionais. Claro que não precisa decorar a data de cada uma delas, o nome dos líderes, nada disso. Mas é importante saber mais ou menos o que foi cada uma delas. Essas revoltas regionais, eu vou começar falando delas porque elas, sem dúvida, são as mais importantes dessa época aqui. Foram outras tentativas praticamente simultâneas, como vocês estão vendo pelas datas ali, de separação de províncias do território brasileiro. Alguns grupos dessas províncias que lideravam essas províncias, eles tentavam separar os territórios do Império Brasileiro. Então, por exemplo, a cabanagem foi um movimento que aconteceu no Pará. Chama cabanagem porque, eu até coloquei a foto aqui, vocês estão vendo no alto ali do lado esquerdo, essas cabanas eram muito típicas das beiras dos rios na Amazônia, no Pará principalmente. Então, os líderes, né, de um movimento de cabanos, ou seja, de pessoas que moravam nessas cabanas, começaram a se organizar contra o poder da coroa, contra o poder do período regencial. Um outro evento, a balaiada, que aconteceu no Maranhão. O balaio eram esses cestos, né, que vocês estão vendo ali embaixo, na foto de baixo, né, que eram montados. Então, os líderes da produção de balaio se juntaram para tentar também proclamar a independência da região do Maranhão. Outra muito importante, a Guerra dos Farrapos, né, de 1835 a 1845. Eu coloquei ali no alto. Ó. Era um grupo também de gaúchos, né, da elite gaúcha, alguns setores, né, e de Santa Catarina, que queriam tornar também a região uma república independente, né? Inclusive, Santa Catarina chegou durante um tempo a ser uma república independente, chamada República Juliana. Na Bahia também acontecem dois, que é a Sabinada e a Revolta dos Malês, que não está nesse mapa aqui. Foram dois movimentos na Bahia também. A Sabinada, também liderada por um cara chamado Manuel Sabino, que tentava tirar a Bahia do território brasileiro, e a Revolta dos Malês, que era um grupo de muçulmanos, de escravos muçulmanos, também com ideais separatistas. O que todas essas manifestações têm em comum? Todas foram duramente reprimidas pelo Império. E como que elas foram reprimidas? Porque uma das características principais do período regencial era a criação de uma guarda nacional. Isso significava que o exército brasileiro se unia a guardas locais, tá? Que formavam uma guarda nacional, então guardas de cada uma das províncias, para reprimir todas essas tentativas de separação do Império Brasileiro. Então, todas, sem exceção, foram reprimidas. Por que isso é tão importante? Porque foi isso que garantiu a unidade do Império Brasileiro. Tá? Se a gente olhar o mapa da América Latina, eu não tenho aqui, mas se a gente olhar o mapa da América Latina, principalmente a América Central, vocês vão ver que são vários países pequenininhos separados. Por quê? Porque eles foram se fragmentando conforme o tempo. Então ficaram pequenos países exportadores de matéria-prima, então exportadores de produtos agrícolas. Sei lá, Honduras exporta banana, Belize exporta cereais não, sei lá, algodão, Panamá exporta laranja, sei lá. Então ficou uma divisão assim, países muito pequenos e muito pobres. O Brasil conseguiu, apesar de toda a repressão, manter a sua unidade, como a gente conhece até os dias de hoje. Então, o território brasileiro não sofreu alteração nesse período, já que esses territórios, todas essas tentativas de revoltas foram sufocadas pelo Império, tá? Pelo período regencial. Ainda falando aqui do período regencial, é o período onde o café começa a se consolidar como principal produto do Brasil. Originalmente, o café começou a ser plantado ali em volta da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele vai se expandindo para o Vale do Paraíba, que é aquela região onde está São José dos Campos, Aparecida, Guaratinguetá. Quando a gente vai de São Paulo para o Rio, a gente passa ali, né, que é uma região plana,
né? E, consequentemente, ele foi se expandindo para o oeste de São Paulo. Então, quando vocês pegam a rodovia dos Bandeirantes, Avenida Anhanguera, vão para o interior, Campinas, Limeira, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, toda aquela região é uma forte região cafeeira, tá? E a gente chega finalmente em 1840 e acontece, como a gente sabe aqui no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro, a gente chega ao golpe da maioridade. O que foi isso? Todas essas tentativas de revolução que eu falei aqui embaixo para vocês, elas mostravam que faltava uma centralização maior da coroa portuguesa, da coroa brasileira, do regime brasileiro, né? Ter vários regentes não era sinônimo de maior centralização. O que é sinônimo de centralização? Você ter um líder apenas. E aí o que é feito? Eles adiantam a posse de Dom Pedro I, então de Dom Pedro II, então ele só poderia assumir, se eu não me engano, com 18 anos, e esse período cai para 16. É o chamado golpe da maioridade. Então ele assume o trono sendo menor de idade, tá? Porque aí o Brasil finalmente teria um imperador, e tendo um imperador, as tentativas de revolução dessas províncias iam diminuir consideravelmente, como foi o que aconteceu, tá? Aí aqui eu coloquei também, eu peço até desculpa, eu tirei a foto do livro, né, que eu acho que eu estava com pouco tempo assim, mas o que importa é que a informação está correta aqui, que era uma divisão, que eram as divisões dos partidos que tinham nessa época: o Partido Liberal, o Partido Liberal Exaltado, o Partido Liberal Moderado e o Partido Restaurador. Eu coloquei ali cada uma das características, acho que também não cabe falar uma por uma, só que o mais importante era todas elas, ou melhor dizendo, todas elas não, mas o que elas defendiam. No caso dos liberais, eles defendiam ambos, tá, a independência do Brasil, que continuasse como estava, o Brasil independente. Já no caso do Partido Restaurador, desejava a volta de Dom Pedro I, e muitos dos líderes defendiam, inclusive, a volta ao período colonial, tá? Aí tem as informações para vocês darem uma olhada depois, certo? Aí a foto da posse de Dom Pedro II, como eu disse para vocês, a gente chega finalmente no segundo reinado, tá? Em 1840 ele toma posse, é um período que vai até 1889, quando tem a proclamação da República, certo? Ali eu coloquei um resumo, tá, do que é mais importante no segundo reinado. É o momento da escravidão começa a perder força. Todos os países da América Latina, neste momento, já estavam abolindo a escravidão. O Brasil foi o último a abolir. Tá? Então, todos esses países, um dos últimos, melhor dizendo. Então, todos esses países já estavam abolindo aos poucos. A escravidão estava deixando de ser uma estrutura que segurava a elite desses países. Mas é porque os países acreditavam em direitos humanos? Óbvio que não. Era porque tinha um outro movimento que vinha ganhando força, que era o movimento da imigração. Começaram a vir muitos europeus para a América, tá? Quando São Paulo, por exemplo, é invadido por italianos, invadido no bom sentido, claro, é invadido por italianos, né, que vieram trabalhar nas plantações de café. Quando o Sul, por exemplo, é invadido por alemães também, né, que vem ali para a região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, tá? Era um momento em que internacionalmente a escravidão vinha perdendo força, o tráfico negreiro vinha perdendo força, a Inglaterra vinha batendo de frente com o tráfico negreiro, que começa de fato a perder espaço neste momento, tá? Só que Dom Pedro II, isso é muito importante falar, ele lidou diretamente com a resistência das elites locais, porque para as elites brasileiras não interessava o fim da escravidão, né? Então, isso marcou o segundo reinado de maneira muito forte. Por um lado, o movimento abolicionista, ou seja, o movimento das pessoas que defendiam o fim da escravidão ganhando força, vou falar disso um pouco mais para frente, e por outro, a elite que não queria acabar com a facilidade da escravidão. Por que facilidade? Porque o escravo era considerado um bem. Tá? O escravo, ele não recebia salário, então era muito barato manter um escravo. Já para um imigrante, você tinha que pagar salário. Então Dom Pedro II ele fica nesse meio termo. Vocês vão ver que o reinado dele proclamou algumas leis que diminuíam, né, o poder da escravidão, só que ao mesmo tempo a estrutura escravocrata continuava. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Um outro ponto importante foi a Guerra do Paraguai, tá? Que foi responsável pelo aumento da influência militar na coroa brasileira, certo? Como eu disse, as revoltas regionais perdem força, o café se consolida como principal produto do Brasil, a borracha começa a ganhar uma força também na Amazônia, e, muito importante, é o início
da indústria e construção de ferrovias aqui no Brasil. É o período, por exemplo, em que o Brasil tem o Brasil começa a praticar algumas políticas protecionistas para reduzir o número de produtos importados e desenvolver a indústria nacional. É quando também as primeiras ferrovias começam a ser construídas aqui, principalmente no estado de São Paulo. É nesse momento em que o Porto de Santos se torna o grande centro que ele é até os dias de hoje, né? Porque era o principal caminho para escoar a produção de café que vinha do oeste do estado de São Paulo, tá? Em termos de política, como eu disse, as revoltas regionais diminuíram consideravelmente, embora aconteceram algumas tentativas, como a revolta dos liberais aqui em São Paulo, em Minas, e a Revolução Praieira em Pernambuco, também tentativas de maior autonomia para as províncias contra a coroa, porém em grau muito menor do que era no caso do período regencial. Tá? A Guerra dos Farrapos também tinha continuado, ela se encerra em 1845. E internamente, em termos políticos, o Brasil implementa uma espécie de parlamentarismo que visava manter a figura do imperador como figura central, porém dando maior autonomia para grupos de ministros, de senadores que governavam ao lado de Dom Pedro II. O nome era Parlamentarismo às Avessas. Por que às avessas? De novo, chamado jeitinho brasileiro. Se a gente for olhar o parlamentarismo inglês, como que ele é feito? O Congresso, o parlamento, melhor dizendo, ele elege um primeiro-ministro, certo? E a rainha da Inglaterra tem uma posição mais ou menos figurativa, né? Mais ou menos não, figurativa, né? No Brasil existiu o parlamentarismo, mas quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador, tá? Então, foi um jeitinho brasileiro aí de você manter o poder do imperador e ao mesmo tempo dar um verniz parlamentar que, de certa maneira, incluía uma espécie de participação de outros setores, né? Não participação popular, porque, como eu disse, escravo não tinha poder, mulher não tinha poder, mas tinham alguns conselheiros em volta dele que tinham uma certa autonomia. Por isso o parlamentarismo às avessas, o famoso jeitinho brasileiro. O imperador é que escolhia quem ia ser o primeiro-ministro. E o imperador, ele detinha o poder moderador. O poder moderador era a opção que ele tinha de, a qualquer momento, intervir nesse processo todo. Então, ele poderia intervir de maneira autoritária quando ele achasse melhor. Tá? E nesse momento político aí, que Dom Pedro II governa com alguns conselheiros em volta dele, esses conselheiros eram de dois partidos específicos. O Partido Liberal, tá, que eles defendiam uma maior autonomia para as províncias, né, tiravam um pouco o poder central do imperador, e o Partido Conservador, que defendiam que o poder fosse cada vez mais centralizado na coroa, ou seja, mais centralizado na figura de Dom Pedro II e menos nas províncias. O mais importante, todos defendiam a manutenção da escravidão. A escravidão, dentro dos partidos políticos, ainda era defendida como uma estrutura da economia brasileira, né, de que o Brasil dependia da escravidão. Tá? Economia. Eu já falei sobre o café. Ali embaixo vocês estão vendo, do lado direito, é uma foto da Avenida Paulista. Vocês estão vendo esses casarões, tá? Esses casarões, eles são muito importantes para a gente entender o período, porque era a prova de como o café era próspero para o país, tá? Então, os grandes fazendeiros de café, eles tinham suas fazendas no interior, mas começaram a construir os casarões na Avenida Paulista. A Avenida Paulista se torna esse centro importante, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai lembrar aqui que vocês já devem ter estudado em outros momentos, mas o Brasil passou por alguns ciclos econômicos. Então, por exemplo, o ciclo do ouro, que aconteceu em Minas Gerais, por exemplo. Não que nesse momento o ouro não era extraído, não era explorado. Era, só que muito menos do que antes. Por quê? Porque o ouro é um produto que, como os minérios, eles acabam, né? E aí começou a acabar, né, o ouro que era extraído. Para se extrair o ouro nesse momento, precisava de uma tecnologia que o Brasil não tinha, por isso que a extração de ouro perde força. Cana-de-açúcar, que é outro período que o Brasil também teve uma pujança econômica muito grande, e criou uma elite no Nordeste muito forte nos séculos anteriores, que era onde eram as principais plantações de cana, principalmente em Pernambuco, né, que a gente sabe. O Brasil começou a competir
A cana-de-açúcar brasileira começou a perder força, porque a cana-de-açúcar, por exemplo, das Antilhas Holandesas, que são umas ilhazinhas bem pequenas no Caribe, elas eram mais baratas e eram mais próximas da Europa, o que barateava o custo. Então, nesse caso, o ciclo do açúcar começa a perder força, tá? Essa elite nordestina que dependia do açúcar também começa a perder força, né, nos séculos anteriores, e aí a gente entra então no ciclo do café, como eu disse para vocês, tá? É ao mesmo tempo, como eu disse, que os imigrantes vêm trabalhar aqui, principalmente os italianos. Naquele gráfico ali embaixo vocês conseguem ver a quantidade de imigrantes que chegam no Brasil, principalmente a partir de 1870, tá? Que eram eram pessoas assalariadas, tá? Um outro produto importante dessa época, embora fosse mais focado e bem menor do que o café, a borracha. A borracha nessa época era muito valorizada porque a Europa estava passando pela Revolução Industrial. Então a Europa precisava de uma série de produtos como correias, plásticos, mangueiras. E a borracha ela pode fazer vários tipos de produtos de vários tipos de segmentos, tá? Então tinha uma demanda muito grande na Europa pela borracha, tá? Qual o problema da borracha? A borracha era encontrada nessa época, como é até hoje, né? No interior da Amazônia. Se hoje já é difícil chegar no interior da Amazônia, imagine naquela época. Então era muito difícil você extrair o látex, que é esse produto da seringueira, né? Que você, a partir dele, consegue fazer a borracha. Então era muito difícil essa extração. Por ser difícil, o Império deu pouco apoio, preferiu manter o apoio no café, mantendo a pauta da economia brasileira, tá? Porém, isso gerou um desenvolvimento econômico grande de cidades do norte, Manaus, Belém. Eu coloquei até essas duas fotos de dois teatros aí, no meio o Teatro Amazonas e do lado o Teatro da Paz, o Teatro Amazonas em Manaus, o Teatro da Paz em Belém, que são construções aos moldes europeus, que são construções dessa época, tá? Fim do Império, começo da República, que mostram como se criou uma elite que ganhou muito dinheiro com a exportação de borracha, tá? De látex. Porém, quando se criou finalmente a borracha sintética na Europa, que era uma borracha produzida em fábricas mesmo, a borracha brasileira perde força e aí essas cidades todas que tinham se desenvolvido, elas começam a decair, certo? Ainda falando de economia. É o período que tem um grau de políticas protecionistas muito grandes para incentivar a indústria nacional. Então, por exemplo, a tarifa Alves Branco, que era aumentar as taxas alfandegárias para que os produtos importados diminuíssem, tá? E aí se pudessem criar os produtos aqui, principalmente para atender uma classe média urbana consumidora, tá? Teve um papel importante de uma pessoa chamada Barão de Mauá, que era um empresário brasileiro que na época era considerado um dos homens mais ricos do mundo, tá? O Barão do Mauá ele foi responsável por investir em ferrovias, estaleiros, portos, iluminação pública. Era um cara que trouxe a modernização para o Brasil, principalmente ferrovias. Tá? Tem um mapa ali embaixo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Ele era um crítico ferrenho ao Império Brasileiro e era um abolicionista. Era um dos poucos caras da elite que defendia publicamente o fim da escravidão. Isso fez com que ele tivesse brigas diretas com o Dom Pedro II, com o Império de maneira geral, e aí o Império não o apoiou. Tá? E aí, até por causa disso, ele morreu perdendo grande parte da sua fortuna, né? Porque o Império Brasileiro não queria se aliar a ele por ele ser um crítico. Tá? Aqui nessas fotos que vocês estão vendo, ali em cima a expansão das ferrovias brasileiras. Vocês vão ver que a expansão das ferrovias, principalmente para o interior de São Paulo, muitas delas que tiveram o papel, que tiveram a influência do próprio Barão de Mauá. Então, como eu disse, para escoar a produção que vinha no interior de São Paulo, todas essas cidades que produziam café, e muitas delas indo para o Porto de Santos, que era o porto mais próximo dessas cidades, era mais próximo que o Rio de Janeiro, tá? Ali embaixo vocês estão vendo a exportação brasileira de café, como cresceu, principalmente o boom que ela dá de 1871 para frente, tá vendo? O Brasil é o principal exportador de café, e ali embaixo, e ali ao lado, naquele mapa do Brasil, outros produtos que o Brasil produzia e exportava nessa época. Então, o café era disparado o mais importante, né, principalmente ali no sul de Minas, oeste de São Paulo e no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, mas tinham alguns produtos também que tinham certa importância, como eu disse, a borracha, né, vocês estão vendo ali em toda a região amazônica, o tabaco no Nordeste e em Minas, que é um produto também
que durante toda a colônia e também todo o período monárquico, na verdade até hoje o Brasil é um exportador de tabaco, né? Principalmente no Nordeste e em Minas, a pecuária, que até hoje o Brasil também é uma referência, principalmente no Mato Grosso, interior do Nordeste e no Sul, né, que são regiões planas que favorecem a pecuária, a mineração ainda de certa maneira em Minas, embora menor, Minas e Mato Grosso, tá? E a cana-de-açúcar, que tinha perdido força, mas ainda continuava como um produto importante no Nordeste. E também um outro produto importante, o algodão, que até hoje o Brasil, no Nordeste especificamente, o Brasil produz muito algodão. Então, essa era a economia brasileira no século XIX, certo? Vamos então falar um pouco agora sobre escravidão, tá? Como eu disse, a pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão era muito forte, principalmente nas décadas anteriores, tá? A Inglaterra, ela decide proibir e criar objetos de coações para o tráfico negreiro. É o momento em que surgem jornais abolicionistas, tá? Pessoas como André Rebouças, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, muitos abolicionistas negros, tá? O que também a história deixou um pouco de lado, porque nessa época os negros não tinham tanta voz ativa, ou melhor, não tinham voz ativa, tá? Mas era um problema para o Império porque porque a escravidão era a estrutura da economia brasileira, tá? Por mais que chegassem imigrantes que seriam assalariados, ainda era muito mais interessante para a economia brasileira ter o produto humano do que ter que pagar salário, e aí a margem de lucro dele seria diminuída, tá? Mas, por outro lado, as legislações abolicionistas começaram a ser promulgadas nessa época. Então, só que eram leis muito pontuais. Então, dois exemplos muito claros. Além do ventre livre, o que ela significava? Qualquer filho de escravo que nascesse se tornaria independente, depois, se tornaria alforriado depois de alguns anos, ou seja, ele não nasceria como escravo, né? Depois de 8 anos, mais ou menos. Lei dos sexagenários. Qualquer escravo que passasse de 65 anos seria também alforriado, deixaria de ser escravo. Por que eram leis muito pontuais? Por exemplo, a lei dos sexagenários, pouquíssimos escravos chegavam a 65 anos por causa do tipo de vida que eles levavam. Então, a expectativa de vida de um escravo não passava muitas vezes de 40 anos. Tá? Então, eram leis muito pontuais. Até que a pressão, como eu disse, toda a América já tinha abolido a escravidão, os Estados Unidos já tinham abolido a escravidão, uma questão mesmo de tendência internacional. E aí, finalmente, em 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, é que finalmente faz com que deixe de existir a escravidão no Brasil, e aí a gente entra então num outro momento, que não é aqui na aula que a gente vai discutir, mas que é importante vocês terem em mente, que é a inclusão desses escravos no sistema, na sociedade brasileira, né? Muitos imaginam, você era escravo, de repente você está livre, só que você não tem para onde ir. Então é nesse momento que começam a se formar as favelas, é nesse momento que a desigualdade social começa a ter a estrutura que a gente conhece hoje, por isso que tantas pessoas falam de maneira correta do racismo estrutural, que é uma coisa mais presente do que nunca. Gente, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há menos de 200 anos. Então, são gerações muito próximas da nossa. Isso explica hoje em dia por que esse racismo estrutural. Há pouco mais há menos de 200 anos, há menos de 150 anos atrás, a escravidão ainda existia. Então, faz muito pouco tempo. Tá? Não se esqueçam disso jamais. Tá? Eu coloquei aqui um texto que depois eu acho bacana vocês darem uma olhada, que se vocês quiserem, eu posso até compartilhar a apresentação com vocês, que fala sobre o papel, fala sobre como era a escravidão no Brasil nesse momento, do Joaquim Nabuco. Tá? Para dar tempo, vamos seguir mais um pouco. Um outro ponto importante, a Guerra do Paraguai, que vai de 1865 a 1870. Aliás, lá atrás, quando eu falei da Guerra do Paraguai, está dizendo 1964. Peço desculpa, é 1864, tá? Que começa, tá ali no cronograma, tá certinho. A Guerra do Paraguai foi uma guerra geopolítica que ela pegou Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Foi uma guerra que uniu Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, tá? Tem muitas teorias sobre o que fez a guerra acontecer, mas a mais aceita é que foi uma guerra geopolítica, porque o Brasil, assim, por uma questão de tempo não vai dar para se aprofundar, mas de maneira geral, o Brasil apoiava um grupo que, vamos lá, o Uruguai, ele estava passando por uma guerra civil, onde dois grupos estavam em conflito um com o outro, os colorados e os blancos, tá?
Brasil e Argentina apoiavam os colorados, o Paraguai apoiava os blancos. Por que que, é, por que que tanto o Brasil quanto a Argentina quanto o Paraguai estavam se metendo em assuntos dos uruguaios? Por um motivo muito simples. Esse mapa do lado esquerdo da Bacia do Prata é muito importante porque ele mostra o papel geopolítico que essa região tinha. Tá? Se vocês olharem lá embaixo, eu acho que aqui eu não consigo fazer nenhum. Eu acho que eu não consigo pôr a seta aqui, né? Ou consigo. Bom, não sei se vocês estão vendo, mas aqui embaixo, ó, na entrada da Bacia do Prata, de um lado tem a Argentina, do outro lado tem o Uruguai, certo? Para se chegar nessas regiões aqui, onde hoje é o Mato Grosso, tá? O Mato Grosso do Sul, o caminho mais fácil era por aqui. Era aqui por baixo, entrando pela Bacia do Prata. Vocês vão lá, Guilherme, por que que eles não vinham pelo interior de São Paulo, chegava no Mato Grosso? Porque aqui é a região do Pantanal, que é muito difícil de se atravessar. Ah, por que que eles não entravam pelos rios, pelo rio Tietê e davam a volta? Porque aqui tem uma pequena cachoeira chamada Cataratas do Iguaçu, algumas pequenas cachoeiras, né, de maneira irônica, né? Então, não se passava navio ali. Então, o jeito mais fácil do Brasil chegar no Mato Grosso era por meio da Bacia do Prata. A Bacia do Prata também peraí. Opa. A Bacia do Prata também era de interesse para o Paraguai, porque era o único acesso que o Paraguai tinha ao mar, tá? E também era de interesse do Uruguai e da Argentina, porque os rios que desaguavam na Bacia do Prata passavam pelos seus territórios. Então, de maneira geopolítica, é uma região muito importante, tá? Aí, quando a gente chega em 1864, o Paraguai era governado por um cara chamado Solano Lopes, que era um cara que se declarava fã de Napoleão. Napoleão Bonaparte era um cara que tinha um ideal expansionista, que queria encontrar um acesso ao mar direto para o Paraguai. Aí ele começa a entrar em conflitos com o Brasil, até por causa dessa questão uruguaia que eu falei agora há pouco, cada um apoiava um grupo diferente. E aí a guerra se dá quando, em 1864 para 65, na verdade é 64, a data ali está errada, ele finalmente invade o território brasileiro, passando pela Argentina. Tá? E aí se tem a chamada Tríplice Aliança. Como eu falei, Brasil, Uruguai e Argentina se unem contra o Paraguai. A guerra dura de 5 a 6 anos e tem um impacto enorme, principalmente no Paraguai, porque a população paraguaia foi massacrada, principalmente a população masculina, que era a força de trabalho do país, e até hoje o Paraguai não se recuperou em termos demográficos e econômicos, até porque o Paraguai nesse momento estava começando a formar uma indústria, estava começando a se tornar um país de certa importância na América do Sul. Tá? Então o Paraguai até hoje não se recuperou, e o impacto que teve no Brasil foi uma crise econômica, porque o país teve que se endividar por causa da guerra, tá? Uma queda na popularidade da monarquia, certo? Até porque a, a monarquia, um caso que teve que recrutar muitos escravos para ir para a guerra, então isso fez com que a monarquia perdesse popularidade. Se consolida uma classe militar no sul do país, não à toa, se a gente for analisar os ditadores do regime militar aqui dos anos 60 e 70 do século passado, dos 5 presidentes militares, 3 eram gaúchos. Então isso mostra como consolidou uma classe militar no sul do país, uma classe militar muito forte, tá? E que começou a pedir melhores condições para o exército. Isso é muito importante porque isso levou ao fim da monarquia, como eu vou falar daqui a pouco, certo? Então, a Guerra do Paraguai, ela marca o início do fim do período monárquico, porque foi um momento que, por mais que o Brasil tenha ganhado a guerra, o Brasil acabou se endividando muito, principalmente com a Inglaterra, que era a grande potência daquele período, tá? Eu até coloquei lá embaixo. A Inglaterra foi a grande beneficiária da guerra pelo endividamento dos países com bancos ingleses. Então, tanto o Paraguai, quanto a Argentina, quanto o Uruguai, quanto o Brasil se endividaram para cobrir os custos da guerra, certo? E finalmente a gente chega na Proclamação da República, que aconteceu em 1889. Quais foram, isso é muito importante também em termos de vestibular, quais foram os fatores que levaram à Proclamação da República? Em primeiro lugar, o reflexo da Guerra do Paraguai que eu falei. A popularidade do imperador cai, também tem uma consolidação militar muito importante que leva à questão militar que eu coloquei ali embaixo. Os militares que lutaram na Guerra do Paraguai começam a considerar que eles tinham pouca valorização, apesar de todos os serviços que eles tinham prestado para o Império. Eles eram muito influenciados pelo positivismo. O positivismo
era uma corrente que vinha da Europa, que bateu aqui no Brasil, principalmente nas Forças Armadas, e que eram defensores da ideia de uma república ditatorial, que não tivesse civis. Então, o positivismo que chegou aqui entre os militares defendiam que o Brasil fosse governado por militares de maneira ditatorial e que não tivesse o papel dos civis dentro do governo. Eles consideravam os civis como corruptos. Eles consideravam que só os militares pensavam no bem da pátria. Então, Dom Pedro II tem que lidar com uma questão de pressão dos militares muito forte, por causa da Guerra do Paraguai, como eu disse, e tem ainda um outro fato importante, que era a questão religiosa. A Constituição brasileira ela não pregava a separação de Estado e religião. Religião, quando eu digo aqui, é a Igreja Católica, tá, gente? Não tinha, por mais que tivesse liberdade de cultos, né, nessa época já, mas as culturas afro-brasileiras, elas eram, as que vinham da África, né, especificamente, né, o candomblé, a umbanda, elas eram perseguidas ainda, né, como são até hoje, a gente sabe, né? Mas, então a gente está falando aqui de principalmente da Igreja Católica. Na Europa, o que estava acontecendo? Aliás, quando vocês analisarem o Brasil, em qualquer momento, sempre tentem ver o que acontece no mundo todo, que geralmente uma coisa bate na outra. Como eu disse, as independências elas vinham da influência da Revolução Francesa. Depois o tráfico negreiro, a mesma coisa. E aqui na questão religiosa, se a gente olhar para a Europa nessa época, estava acontecendo umas discussões entre o papel do Papa, né, no Vaticano, nas repúblicas, perdão, nos governos europeus. Então, aqui no Brasil, o que acontece? Neste momento, a lei dizia o seguinte: qualquer ordem do Papa teria que ser aprovada pelo imperador, por Dom Pedro II. Tá? Quando a gente olha, nesse momento, um grupo de líderes, né, da Igreja Católica aqui no Brasil não queria mais que a Igreja tivesse que passar pelo imperador, queria que as ordens do Papa fossem aprovadas diretamente, sem passar pelo imperador. Isso gerou uma outra pressão em cima de Dom Pedro II. Então, nas missas, nos cultos nessa época, os católicos começaram a criticar publicamente o governo de Dom Pedro II. Tá? Então, Dom Pedro II tem que lidar com essa questão religiosa, com essa questão militar, com o movimento abolicionista que ganhava terreno cada vez mais. Tá? De novo, quase todos os países da América Latina já tinham proclamado a abolição da escravatura. Então, o Brasil era um dos poucos que ainda sobrava isso, certo? E aí o movimento republicano vai ganhando força cada vez mais no meio de toda essa confusão que vinha em volta de Dom Pedro II. Ele era cada vez mais pressionado. E aí, como a gente sabe o papel que a elite tem, finalmente a elite cafeeira, né, que pautava a economia brasileira em sua maioria, ela finalmente entra ao lado do movimento republicano, né? Os abolicionistas, em sua maioria, eram republicanos, os militares, em sua maioria, eram republicanos, e aí os religiosos também passam a se tornar republicanos. Então estava formado finalmente o quadro para que a monarquia e o segundo reinado no Brasil acabasse. E aí quando a gente chega em novembro de 1889, essa foto é muito importante para a gente entender o momento, que isso aqui é a foto o quadro, né, do último baile fiscal, né, do último baile da monarquia, melhor dizendo. A Ilha Fiscal é uma ilhazinha que tem no meio da Baía de Guanabara, e quando a gente chega acho que foi 13 ou 14 de novembro, uma dessas duas datas de 1889, tem um grande baile na Ilha Fiscal, em que o imperador foi chamado para ir junto com a sua família e tal, e quando ele chega lá, ao mesmo tempo no Rio de Janeiro já estavam preparando o golpe que daria início à República. Por que a foto é tão importante? O que ela quer dizer? Por meio de foto a gente consegue analisar muita coisa na história, né? Se vocês olharem lá no fundo, vocês estão vendo um sol que está saindo, né? É a manhã nascendo. Essa foto ela quer mostrar isso. É o sol nascendo, o momento que está nascendo finalmente a República, enquanto a parte mais apagada é a monarquia que está acabando. E aí, finalmente, em 15 de novembro, tem um golpe militar comandado pelo Deodoro da Fonseca e pelo Floriano Peixoto e está proclamada a República. E aí Dom Pedro II vai para a Europa, exilado, e finalmente termina o período monárquico no Brasil. Gente, eu, como disse, tive que falar mais rápido, porque é muita coisa, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou até compartilhar depois com o pessoal essa apresentação, preciso só corrigir aquela data da Guerra do Paraguai que está errada. Mas se vocês estão com alguma dúvida, querem perguntar, até eu posso deixar o pessoal aqui do cursinho tem meu celular.
Se vocês quiserem compartilhar com os alunos, fiquem à vontade, tá? Para eventuais dúvidas. Alguma dúvida? Beleza, ninguém mais? Tranquilos? Todo mundo tranquilo. Beleza, então. Bom, pessoal, como eu disse, fiquem à vontade para